A identificação dos patógenos foi apenas o começo. Os próximos passos? Isolá-los, entender seu comportamento e encontrar soluções eficazes. Nos laboratórios, a equipe testou fungicidas, incluindo a inovadora tecnologia Solatenol, em uma corrida contra o tempo. Conforme o conhecimento sobre a doença crescia, surgiu também a necessidade de maior precisão na comunicação com os agricultores. Assim, a anomalia da soja passou a ser oficialmente reconhecida como podridão de grãos e vagens. Um marco de avanço científico e um passo decisivo na proteção das lavouras. Desde que a gente começou a gravar a websérie, a gente fala muito sobre isolamento, coleta, amostra, rastreamento. E hoje eu queria explicar um pouco melhor para vocês a respeito do que é realmente e propriamente dito o isolamento aqui no laboratório. Stephanie, obrigado por estar aqui com a gente. Me fala uma coisa, a gente falou em algum momento sobre isolamento direto e indireto. Você consegue explicar com um pouco mais de detalhe para eles, por favor? Sim. Bom, assim que as amostras chegam em laboratório, nós fazemos essa pré-identificação do que vai ser encaminhado para cada tipo, né, de isolamento direto ou indireto. Então, no isolamento direto, é o isolamento onde a gente consegue identificar a estrutura do fungo. Então, através de uma lupa, né, a gente consegue verificar esse picnídeo, né, no caso do diaporte, e fazemos esse isolamento diretamente para o meio de cultura, mantemos no armazenamento entre 7 a 15 dias, aguardando esse crescimento e identificação da morfologia, e depois fazemos o envio molecular. Já no isolamento indireto, a gente pega uma amostra que às vezes ela até está com um sintoma bem severo, mas na lupa a gente não consegue observar nada dessa estrutura. A estrutura. Exatamente. Então a gente faz esse encaminhamento para o isolamento indireto, que é onde a gente pega esse sintoma, faz os cortes de pequenos fragmentos, fazemos uma asepsia, né, fazemos uma higienização para que não cresça outros contaminantes além do nosso foco, e também colocamos no meio de cultura e aguardamos ali o crescimento nesse mesmo período entre 7 a 15 dias. E aí a única diferenciação após o crescimento é que a gente já vai saber que vai crescer ali a cultura pura, né? A gente sabe que é só aquilo que foi isolado, e o indireto a gente precisa fazer uma recuperação. Então a gente pega aquela placa com vários fungos que cresceram junto e fazemos a separação de cada um que a gente conseguiu isolar através daquela amostra. Então isso aí depende muito da qualidade da amostra que vocês recebem. Isso, a qualidade da amostra que a gente recebe. Perfeito. Stephanie, a gente vem falando muito sobre o isolamento, né? Uhum. E você falou sobre isolamento direto e indireto. Vocês também identificaram o patógeno nos grãos ou nas vagens das sojas que vieram para cá, as amostras? Sim. No início, né, a gente ia fazer essa separação do que era vagem, do que era direto do grão, porque a gente fazia os dois tipos de isolamento. Tanto a parte externa da vagem, quanto diretamente Perfeito. No grão. Uhum. Então, para os grãos, né, que já vinham com esse sintoma, assim que a gente abria a vagem, a gente já conseguia analisar que eles estavam murchos, né, e também que eles tinham esse micélio mais esbranquiçado, que era o micélio do diaporte. Então, era mais difícil de identificar a estrutura fúngica mesmo, o próprio picnídeo, mas nós conseguimos fazer isolamento diretamente desse micélio. Exatamente. Alguns grãos, eles estavam murchos, alguns rachados, mas não tinha esse micélio. Então, a gente direcionava para uma câmara úmida, deixava entre 7 a 15 dias, e aí depois desse período a gente conseguia analisar, tirávamos foto e a gente conseguia verificar o micélio crescido diretamente no grão, e fazíamos também esse isolamento para aguardar o crescimento e a identificação morfológica. E eu percebi também que a gente tem amostra aqui de hastes, né? Isso. A gente também consegue fazer o isolamento direto da haste? Da haste também. As hastes que ela não tem essa estrutura fúngica diretamente avaliada pela lupa, a gente também faz esse mesmo processo da câmara úmida, esperamos alguns dias o crescimento e depois a gente faz esse isolamento diretamente da haste também. Flávia, a gente acabou de gravar com a Stephanie e falamos bem a respeito da questão do isolamento das amostras, né? E ela comentou que a partir da identificação do gênero, a identificação da espécie ficava a cargo, ou fica a cargo, né, da equipe da Sandra. Quais foram as espécies que foram identificadas e como é que foi feito esse trabalho com relação à diferenciação entre
anomalia e cancro da haste? Explica pra gente, por favor. A Sandra identificou duas principais espécies mais frequentes nessas amostras, que é o Diaport ueckeri e também o Diaport longicula. Essas duas espécies que nós identificamos nesse trabalho, eles são diferentes das espécies que ocasionam o cancro da haste. Ok. As espécies responsáveis por ocasionar o cancro da haste é o Diaport aspalate e também o Diaport caulívora. E aí, todo esse trabalho, essa junção, né, de conhecimento, trouxe para nós a informação de que realmente tratava-se de uma doença diferente. De uma espécie emergente diferente que está ocorrendo na soja, né? Duas espécies principais, que é o Diaport longicula e também o Diaport ueckeri. Importante informação para nós, né? Sim, uma informação que nós fomos aí os pioneiros para gerar essa identificação. O teste de crescimento micelial realizado no laboratório da Syngenta é um teste extremamente importante, onde a gente consegue separar então o fator ambiental. Então nesse teste nós temos o fungicida adicionado versus o fungo que a gente quer analisar, no caso o Diaport. Então como é feito esse teste? Então nesse teste nós utilizamos o meio de cultura, que é o meio onde o fungo cresce, ele se alimenta, e nesse meio de cultura que ele é semissólido, nós adicionamos então os fungicidas. Após a solidificação desse meio de cultura nas plaquinhas de Petri, nós adicionamos um pequeno pedaço do plug do micélio do Diaport no centro dessas placas e após 7 a 10 dias, a gente espera o fungo crescer e após o crescimento a gente consegue determinar a inibição do crescimento micelial desse Diaport e o fungicida que apresentou a maior inibição é o fungicida que apresenta a maior atividade intrínseca em cima do Diaport e o melhor controle. Então aqui nessas placas eu tenho, por exemplo, a testemunha, onde eu tenho somente o meio de cultura, sem adição do fungicida, e eu tenho aqui as diferentes concentrações desses fungicidas. Então, por exemplo, eu tenho nessa primeira linha o solatenol, que vai da menor dose até a maior. E na maior dose eu consigo então determinar que o fungicida solatenol apresentou o melhor controle e a maior inibição no crescimento micelial do Diaport. Eu acredito que com base nesses resultados de vocês aqui, da sua equipe, foi criado um protocolo, né, para avaliação a campo da problemática que eles estavam vivendo lá no Mato Grosso, naquela safra 22, 23, se não me engano. Exatamente. Né? E gerou um emaranhado de informações para nós, para que a gente tivesse hoje o conhecimento que a gente tem. Aqui no laboratório, nós observamos que o solatenol apresentou um melhor controle contra o Diaport. E aí no campo, Thiago, como foi sua experiência e como nós, Syngenta, nos posicionamos para o controle dessa problemática? Pessoal, região de Primavera do Leste, safra 24-25, gostaríamos de compartilhar com vocês resultados que a gente tem visto a nível de campo. Material super representativo para a região, cenário climático dessa safra totalmente favorável também para o desenvolvimento da problemática de produção de grãos e vagens. Nós estamos aqui numa testemunha, onde não foi feita nenhuma aplicação de fungicida, para mostrar para vocês a agressividade e a severidade que a produção de grãos e vagens tem trago para a nossa região. Pessoal, o sintoma bem nítido da produção de grãos e vagens, né? Esse encharcamento, como a gente pode observar aqui. Ó, vamos destacar aqui uma vagem para a gente realmente olhar de forma bem clara. Ó, então fica bem nítido o sintoma da produção de grãos e vagens. E quando a gente olha o cenário aqui da testemunha, a gente vê que realmente, seja no bacheiro, mediano ou ponteiro, a gente vê a intensidade e a agressividade da podridão de grãos e vagens aí, realmente impactando de forma direta a produtividade dos nossos produtores, né? Então a gente vê aí algumas vagens já germinando pelo processo aí acelerado do complexo do Diaport. E esse é o cenário da nossa testemunha. Pessoal, analisamos o cenário da testemunha e observamos aí a agressividade, a uniformidade que a podridão de grãos e vagens tem trago para a nossa região, impactando diretamente a produtividade. Agora nós vamos observar uma parcela tratada com um manejo com solatenol. Então fica bem nítido aí realmente a performance que o solatenol tem entregado para o cenário de podridão de grãos e vagens, diferente ali da testemunha que a gente via aquela severidade bem intensa de vagens podres. Aqui, diferente, a gente vê um cenário de vagens totalmente sadias aí,
assegurando aí a produtividade do nosso produtor. Pessoal, olhando o cenário de manejo de doenças na cultura da soja, 2 pontos são importantes. O primeiro, a escolha de um bom fungicida, como Mitron, Alad e Elatos, é extremamente importante. E o outro ponto é o time que eu faço essa aplicação na cultura, ou seja, iniciar essas aplicações com 20 dias após a emergência até pré-fechamento mais 14 dias. Isso me traz uma segurança pensando no complexo de podridão de grãos e vagens, no cenário de antracnose, no cenário de mancha-alvo e manchas foliares na cultura da soja, garantindo a produtividade ao nosso produtor. Pessoal, dando sequência na nossa metodologia de vagens e grãos podres, assim que a gente retira essas 10 plantas do campo, a gente traz elas para o nosso laboratório e a gente realiza a avaliação. Pessoal, como vocês podem observar, a gente tem as 10 plantas e já fica nítido aqui quando a gente observa, né, os sintomas das vagens e grãos podres, ó, uma severidade bem intensas, ó, uma outra vagem aqui também mostrando, bem clássico. E aí, pessoal, o que a gente faz? 10 plantas, a gente destaca todas as vagens das 10 plantas e a gente separa entre vagens sadias e vagens podres. Então, como você pode observar, a gente tem as 10 plantas. Então, a primeira informação bem significativa aqui é o quê? Note que 100% de incidência, ou seja, das 10 plantas, todas as plantas tinham vagens podres. E aí, o próximo passo é o quê? A gente quantificar a severidade da podridão de grãos e vagens. Então, ou seja, a gente separa vagens sadias de vagens podres. Após a avaliação, então, o cenário da testemunha, vagens sadias e vagens podres, vocês podem observar realmente a severidade e agressividade que o cenário de podridão de grãos e vagens tem, trago aqui para nós na safra 24, 25 e Primavera do Leste. E aí, quando a gente olha, assim como a gente viu no campo, né, a performance de fungicida com produtos à base de solatenol, a gente olha o cenário de vagens sadias e o cenário de vagens podres, ou seja, um controle bem significativo, trazendo aí garantia na produtividade para o nosso produtor. E essa união de esforços que a gente comentou aqui agora, que foi feito lá pelo pessoal do Mato Grosso, junto ao Thiago Batista, o Regis Stack e também a equipe da Flávia aqui no laboratório, trouxe muito mais informação para a gente. E com essa base de dados e com essa informação, a gente tem muito mais assertividade para fazer as recomendações que a gente faz hoje para os produtores, para que eles tenham mais acesso a mais informações no campo. E também contribuiu com outras situações, né, Flávia? A questão do registro, foi muito importante esse trabalho, né? Sim, essa junção de esforços entre as informações geradas aqui no laboratório e as informações geradas no campo trouxe para a Syngenta um pioneirismo, onde nós conseguimos fazer o registro dos nossos fungicidas comerciais para que a gente realmente consiga, de forma assertiva, como você comentou, fazer um controle para essa problemática, para resolver essa situação atual no Brasil. Sabendo os produtos, a gente também sabe, hoje a gente tem também um posicionamento bem ajustado para que a gente mitigue um pouco essa situação no campo, né? Perfeito, exatamente isso. Com as estratégias de controle definidas e testadas, seguimos para o próximo passo: garantir que o conhecimento se transforme em resultados duradouros. No episódio final, você verá como a Syngenta mantém um compromisso com ensaios, inovação contínua e suporte ao produtor, pensando sempre no futuro da agricultura. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.